Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos de República Dominicana. Vamos conhecer um pouquinho dessa ilha do Caribe, o que ela tem de especial. Eu vou conversar com a Ana. A Ana morou lá por um tempinho e deve ter uma super experiência aí para contar pra gente o que ela aprendeu lá, o que tem de diferente, o que tem de parecido com o Brasil, questão cultural, a comida. Vamos aprender com ela um pouquinho mais sobre a República Dominicana, que vai muito além de Punta Cana simplesmente, né? É muito mais que isso. Deixa eu chamar a Ana aqui pra gente começar a conversar com ela. Oi, Ana, Oi! tudo bem? Olá! Tudo ótimo? Você tá me escutando bem ou você prefere que eu coloque o fone? Não, eu tô escutando bem. O meu celular que eu preciso de fone, mas tá tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse projeto que eu faço aqui nesse Instagram. E aí, logo em Uhum. seguida, você se apresenta, tá certo? Tá ok. Show. Eu tenho esse Instagram de viagens que eu criei ele para poder compartilhar dicas, experiências. E aí, um certo dia, deu um clique assim na minha cabeça: pô, por que eu não converso com brasileiras que moram fora do Brasil para a gente conhecer um pouquinho mais do que aquela visão turística que a gente acaba se focando muito nos pontos turísticos quando a gente vai viajar para algum país. E eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da vivência Uhum. de um morador daquele lugar, né? E aí, nessas pesquisas e Sim. procuras, cheguei até você, única pessoa que eu encontrei, assim, que já teve essa experiência de morar na República Dominicana. Eu acho que você vai poder contar um pouquinho melhor. Eu acho que deve ser difícil ter brasileiro morando lá, né? E eu acho que É bem complicado. a visão que os brasileiros têm da República Dominicana é muito aquela coisa do Caribe, de Punta Cana, mais especificamente, né? Sim, com certeza. E como que você É foi isso parar na mesmo. República Dominicana? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, foi completamente aleatório. Eu não tinha muito um plano. Eu vou para a República Dominicana. Eu tinha o Aham. plano, eu vou sair do Brasil por um tempo. Isso que eu Aham. queria. Então, assim, esse era o Queria a plano. experiência de morar fora. Isso é. Aham. Então a República Dominicana veio porque eu recebi uma proposta de emprego lá. E aí Uhum. eu fui assim meio sem saber, não, sem saber nada praticamente da República Dominicana. É. Aham. E aí você foi pra ficar na capital? Você ficou em outra cidade? Como que foi? Sim, eu fui para ficar na capital no começo. Na verdade, o contrato que eu fui era de um ano, então eu fui para ficar um ano e na capital Santo Domingo. Só que aí eu resolvi ficar mais um tempo, eu resolvi ficar mais um ano. E aí eu fui para o norte do país, uma cidadezinha chamada Cabarete, uma cidade muito pequena no norte do país. E aí eu fui para ficar mais um ano. Acabou que eu tive que voltar um pouco mais cedo por causa da pandemia. Da pandemia. Sim. E qual era o trabalho que você fazia lá? Então, eu fui como professora de inglês. Eu também dei aula de português, no caso, porque existia essa demanda. Que eu não sabia que existia, porém existia essa demanda de português. E aí, em Santo Domingo, eu dei aula para alunos e um pouco de adolescentes, mas mais para adultos. E aí, quando eu fui para o norte do país, eu também ensinei inglês, porém com uma outra vertente. Eu estava numa fundação para crianças carentes, eram crianças, a maioria de origem haitiana, então era uma outra situação, assim. Isso é interessante falar, porque para quem não sabe, o Haiti e a República Dominicana é uma ilha única, né? Exatamente, a ilha de Espanhola, se eu não me engano. Uma coisa E assim. aí tem muitos haitianos que entram na República Dominicana até de forma ilegal, muitas vezes, para procurar emprego e uma oportunidade de trabalho, né? Sim, no momento, se eu não me engano, o número de haitianos hoje, refugiados na República Dominicana, é a maior população sem, como eu vou dizer, sem residência, sem país. Porque em Tá. 2013 houve toda uma mudança
na República Dominicana, onde eles tiraram a residência dos haitianos que já estavam lá. Eles estavam lá há muitos anos, há muitas gerações, e eles tiraram essa residência dos haitianos. Os haitianos já não tinham mais residência no próprio Haiti, porque eles já não estavam lá há muitos anos. E agora eles estão nesse limbo gigante, onde eles não podem voltar para o Haiti, nem necessariamente ficar na República Dominicana. Então, assim, existe esse que eles chamam de problema, é muito forte lá. E são muitos haitianos nessa situação? Sim, muito. É uma população muito grande de haitianos que existem lá. E foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, tanto pro bem quanto pro lado negativo também. Foi uma das coisas que mais me marcou lá. Foi essa situação dos refugiados e das pessoas haitianas que estavam lá, por conta do racismo dos dominicanos para com os haitianos. Assim, foi uma coisa muito presente, muito triste, muito pesada, que me marcou muito, assim, muito mesmo. Mas quando você fala esse tipo de discriminação que os haitianos sofriam pelo lado dos dominicanos, era mais uma questão do tipo, vocês não pertencem a esse lugar? Ou não? Era uma questão de raça mesmo? É uma questão histórica gigantesca que eles têm lá. O dominicano ele tem uma certa dificuldade de se entender negro. Mesmo ele sendo negro, eles têm uma dificuldade ainda. E para eles o negro é o haitiano. Então, assim, existe uma questão histórica de todo o processo da ditadura dominicana que demonizou o Haiti todo. Existe a complexidade dos refugiados, que querendo ou não, quando você tem um grande influxo de refugiados, vão vir problemas, obviamente. Sim. Né? Você tem a questão da raça, a questão histórica, a questão financeira também, porque a República Dominicana não é um país rico, porém, se eu não me engano, no Caribe é o país mais desenvolvido. E o Haiti é o país menos desenvolvido, então você tem essa diferença. É um grande muito contraste, forte, né? Muito forte. Exatamente, assim, pra gente que vem do Brasil, quando eu cheguei lá em Santo Domingo, na capital, eu achei que era um país bem subdesenvolvido, né? Porque a gente está acostumado, né? Com o Brasil lá nossa, superpotência, caramba, Brasil, que coisa linda. E chega lá tudo muito pequeno, tudo muito ainda em desenvolvimento. Porém, naquela região, a República Dominicana é sim um polo de desenvolvimento. Com certeza. E você está falando da capital, né? Que é assim, sim. Eu cheguei a conhecer Santo Domingo, mas eu fiquei só algumas horas. Fiquei só algumas horinhas lá. É uma cidade que tem toda uma estrutura, assim, mas é tudo bem menor do que o que realmente a gente está acostumado. Eu fiquei só algumas horas, porque na verdade eu fiz aquilo que muitos brasileiros fazem, que é tipo, eu quero férias no Caribe. Então eu fui para um resort em Punta Cana, onde tudo estava incluído. Só que eu comecei a me sentir muito mal ali dentro, porque eu via que eu estava numa bolha muito... Cara, bizarro. Porque as pessoas que te atendem no resort, a maioria eu comecei a conversar com camareira, com garçom, enfim. A maioria eram haitianos que estavam nessa situação que você está falando. E assim, eles estavam na melhor situação que eles poderiam estar, porque eles tinham um emprego. Sim. Então aquilo começou a me chocar muito, a me mexer muito. E na época fui eu, meu pai, minha mãe e meu ex-namorado. E aí eu falei para ele, vamos um dia sair, porque eu quero conhecer um pouquinho da ilha para entender o que é isso. Porque era realmente uma bolha muito grande. E eu senti que algumas pessoas do hotel não ficavam incentivando que a gente saísse do hotel. Com certeza. E aí, não, eles não incentivam. Na hora que a gente saiu, aí eu vi que era um lugar muito pobre. Mas muito pobre. De você ficar chocado. Chocada. É uma pobreza muito diferente. É muito diferente, exatamente. É uma pobreza que lembra muito o norte do Brasil, eu acho. Muito norte e nordeste do Brasil. É esse tipo de pobreza que... Eu sou do Rio de Janeiro, então, assim, eu conheço pobreza, mas a gente não vive tão perto assim.
é uma pobreza um pouco diferente da que a gente vê do dia a dia, entendeu? Especialmente quando eu fui pro norte do país, que era um vilarejo, assim. Era um vilarejo extremamente internacional, assim, Cabarete, você tá no centro de Cabarete, parece que você nem tá na República Dominicana, você só vê canadense e americano, mas você bota o pezinho fora do centro, é um outro mundo. É um mundo, assim, que é realmente uma pobreza de casa de barro, chão de barro, uma coisa, assim, muito, muito forte, sabe? Eu sou do Te norte do marca país, muito. eu sou de Belém, e Ah, na sim. época, eu moro agora em São Paulo, mas morei minha Uhum. vida inteira, assim, em Belém. Tinha uma época que eu tinha um trabalho que eu trabalhava com parte ambiental e tudo mais, então eu viajava muito dentro do estado do Pará. Então eu vi muitas situações, assim, de miséria mesmo, mas a Punta Cana eu acho que me chocou muito mais pelo contraste, porque você tem Contraste, muito sim. luxo dentro dos Uhum. resorts e muita miséria fora, mas é uma fora, tipo, muito perto, sabe? É Muito tipo quase um perto, é. vizinho. Então é Eles muito têm essa chocante. coisa. Eles têm essa coisa do resort. Então, assim, se você me perguntar o que fazer na República Dominicana, depende muito de onde você está indo na República Dominicana. Porque se você está indo para Punta Cana, realmente é o resort. Entendeu? Tipo, é o resort. Porém, se você vai no resort, eu considero que você não foi na República Dominicana. Você foi no resort. Porque você não viu Exatamente. nada da cultura da República Dominicana. Nada. E falando um pouco de cultura, o que que você conseguiu absorver, assim, o que que você aprendeu com eles? Bom, é um país muito pequeno, esse já foi o primeiro destaque, né? O Brasil a gente não Aham, percebe, a gente só percebe quando a gente sai, né? É um país muito grande, uma aham. diversidade muito gigante. Então acho que esse foi o meu primeiro choque, a diversidade não é tão grande assim. É todo mundo muito homogêneo, assim, a cultura, você vai para cima ou para baixo, é muito a mesma coisa, né? É, Aham. eles são muito festeiros, assim, muito falar alto e tudo vira uma festa, tudo vira música. Comida muito boa, muito boa. Eu tô sentindo muito falta da comida de lá. A comida de lá é assim perfeita, perfeita. É muito gordurosa, porém perfeita. Nossa, muito boa. A base tem muito banana, assim, na base da comida, né? Sim, que é o plátano, né? Que não é nem banana, na verdade. Eu descobri isso muito depois. O plátano não é banana, é uma outra situação. Porém, é isso: é banana frita, o plátano frito, o poio frito, né? Que é o frango frito. E o arroz e feijão, que parece que é muito comum, porém eles têm um tempero lá diferente que deixa o feijão assim numa situação que, sinceramente, eu acho que é melhor que o brasileiro. Eu nunca achei que isso poderia acontecer, porém comigo aconteceu. Eu acho o feijão de lá mais gostoso que o feijão brasileiro. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Então, Eles assim, têm de o tempero comida, bem marcante, né? sim, é um tal de um orégano diferente que eles têm lá, que é assim, olha, muito gostoso. Então, assim, comida, eu não tive problema absolutamente nenhum. Assim, o máximo que me dava, assim, era. Eu gosto de comer vegetal e lá não tem muita diversidade de vegetais. É uma ilha e tal, não tem como plantar muita coisa. Muita coisa é importada, então isso também Encarece, né? encarece muito. Então, se você vai comprar uma coisa industrializada, minha mãe, quando foi lá, ficou muito chocada com a pasta de dente. A pasta de dente lá é caríssima, é quase R$ 10. Uma pasta de dente. Então, assim, coisas industrializadas que a gente aqui no Brasil vê como uma coisa, bobeira. Lá, tudo Uhum. é importado. Então, tudo fica muito caro. O que que a E, ilha assim, a consegue cultura é produzir? essa. Arroz, frango, banana e a coisa dos industrializados, eu acho que mais assim, enlatados e agora industrializado mesmo, eles têm alguma coisa de roupa, porém a Tá. qualidade não é muito legal.
E basicamente isso, assim, não tem muita coisa feita na República Dominicana. Você vai no mercado, os móveis, os eletrodomésticos, tudo é importado, a maioria do Brasil, muita coisa do Brasil, móveis, muito do Brasil, material escolar todo do Brasil. Você olha lá, é made in Brasil. Então eles ficam muito chocados quando vem um brasileiro, porque eles acham que, a gente é muito rico. E aí quando eu falo que não, eu não sou rica, mas pelo menos você vive num país muito rico. Um país muito desenvolvido. Que te dá Então, eles, oportunidade. sim. E a primeira pergunta é, o que você está fazendo aqui? Que você não está no Brasil trabalhando? Então, assim, eles têm essa visão, assim, do Brasil que, nossa, é uma superpotência. E né? No caso, na América, ele é uma potência. E o legal dessa experiência de morar fora é que quando você volta, você olha o Brasil com outros olhos, né? Ah, com certeza. Foi uma coisa muito legal, assim, que isso me acendeu, assim. Eu não sabia que o Brasil era tão importante. Mesmo tendo estudado isso, eu sou formada em Relações Internacionais. Eu dou aula, estou estudando para isso, porém minha formação é em Relações Internacionais. Então, assim, eu sabia que o Brasil era uma potência nas Américas, não era uma coisa estrangeira para mim, porém, ver isso com meus próprios olhos foi muito interessante, assim. A gente tem essa síndrome de vira-lata, de achar que a gente é muito ruim, que a gente achar que a gente é muito subdesenvolvido, e chega lá, pô, você é o cara, você é o cara. E uma coisa que tem um tempinho, assim, ano passado, mais ou menos, eu entrei numa aula de dança, numa escola de dança. E aí eu escolhi a dança aleatoriamente, assim, eu falei, vou fazer essa dança. Eu acho que era salsa. E aí a moça falou assim, se você escolher mais 2 ritmos, tipo, fica mais barato e tal. E aí eu escolhi aprender bachata. E eu não sabia que bachata Dominicana, é a dança típica da República Dominicana. E depois eu descobri que bachata é mais dançado que salsa, mundialmente com certeza. falando. Salsa eu nem vi, salsa lá na República Dominicana. Nem passa na cabeça deles, assim. O negócio é bachata mesmo. Para os jovens é o reggaeton. Reggaeton, né? Agora Mas assim, jovens gostam de reggaeton, porém ainda é muito forte a bachata. Isso também é muito interessante. A música popular lá é extremamente popular em todas as faixas etárias, assim. Eu considero a bachata lá como um samba aqui. E assim, é meio complicado você ver um jovem escutando ou se interessando por samba. Não é tão comum assim, como é a bachata lá. A bachata lá é assim, unânime. É muito difícil você não encontrar uma pessoa que não goste de bachata. E que não dance, que não saiba. Porque aqui eu não vejo muita gente sabendo sambar. Eu não sei sambar. Eles chegavam lá, e aí, você samba? Como é que samba? Eu, olha, não sei como é que samba, não tenho ideia. Mas eles sabem dançar bachata. E é difícil, é complicado, mas eles... É difícil, É muito difícil, É um ritmo bem... É porque a gente imagina, tipo, ritmos caribenhos, assim. Mas a bachata é específica daí, né? E isso eu só fui aprender depois que eu entrei nessa aula de dança. E eles são super orgulhosos da bachata, nossa. Exatamente, é tipo um motivo de orgulho deles. E hoje é a dança mais dançada mundialmente. Sim, a bachata foi escolhida. A bachata foi escolhida no processo de construção da identidade dominicana moderna como uma música popular dominicana. Então ela foi implantada, era uma música completamente da periferia, de negros, e aí ela foi, no período da ditadura, ela foi embranquiçada e colocada como um produto verdadeiramente dominicano para criar essa identidade dominicana, e hoje em dia ela ainda é extremamente popular, assim, no sentido assim, que fica até um pouco chato, porque assim, eu não aguentava mais, assim, muito cedo eu falava, gente, vamos ficar outra coisa, vamos botar outra música, pelo amor de Deus. Porque assim, você saía de casa, você entrava na van, tava a bachata, e assim, eles não conseguem escutar música baixo, não. Baixo. Assim, não existe. Eu acho que o volume não abaixa. Então, assim, a bachata
palo, assim, na van, você sai da van, o cara da calçada tá tocando a bachata, você entra na farmácia tocando a bachata, e você vai pro barzinho da bachata, e tipo, nossa, será que não tem outra coisa? Fica um pouco repetitivo. Mas eles têm outra coisa, eles têm o merengue, que como estrangeira, não consigo identificar direito a Distinguir. diferença. Eles falam que não, com certeza tem uma diferença. E realmente deve ter. É porque quando você escuta muito, pra mim fica a mesma coisa. É o merengue e a bachata, que são os mais, assim, populares. E aí o reggaeton, que é mais jovem, mais assim. E trap, que eles chamam de trap, mas é uma coisa mais reggaeton também. Entendi. E você conseguiu fazer muitas amizades? Como é que é o dominicano, assim? Ele é bem receptivo, é parecido com o brasileiro, não é? Depende muito, assim. Eu achei complicado de fazer amizades com dominicanos. Porém, talvez, também pode ser por onde eu estava. Eu estava numa situação que eu estava com muito estrangeiro. Então, assim, em Santo Domingo, eu estava trabalhando numa escola de idiomas que tinha americano, tinha canadense, muito venezuelano, porque a República Dominicana agora também é um ponto de refugiados venezuelanos muito forte, principalmente em Santo Domingo. Então, assim, muito venezuelano. E a gente tinha uma língua franca na escola que era o inglês. Então, eu não ficava falando muito em espanhol. Então, acho que essa situação me levou a não ficar tanto com os Causou um distanciamento, dominicanos. né? Sim. Ao mesmo tempo, os dominicanos que eu conseguia ter uma amizade não eram muitos. E eu te digo por quê. O que eu entendi. Por eles serem um país muito pequeno, eles também são muito fechados mentalmente. Assim. Então, assim, é um país ainda muito machista, homofóbico, entendeu? Assim, um país ainda muito com Fechado. pensamentos um pouquinho fechados. E eu, como uma pessoa um pouco mais mente aberta, eu tinha dificuldade de ter uma amizade com essas pessoas. Obviamente, existem pessoas de mente aberta em todo lugar. E eu encontrei essas pessoas também. Mas, no geral, eu achei um pouco complicado. Eles gostam muito de gringo. Então, assim, se você é gringo, né? Eu era considerada dominicana até eu abrir a boca. Então, assim, se olhava pra minha cara, eu era dominicana. Isso me ajudou muito. Porque eles gostam muito de tirar vantagem de gringo, sabe? E eu acho certo, acho que tem que tirar mesmo. Porém, eu não era gringa. Eu tava lá trabalhando normal, ganhando em peso dominicano. Então, assim, eu não tava querendo que alguém tirasse vantagem de mim, entendeu? Porque eu não tava em posição de dar dólar pra ninguém. Então, assim, mas era interessante, porque eu entrava na van, no ônibus, assim, se eu ficasse quieta, eu era dominicana. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E, assim, eles amam muito o gringo. Então, quando eu falava que eu era brasileira, aí acabou. Aí, entendeu? Tipo, nossa, show de bola, vamos conversar, vamos bater papo. Mas eu ficava muito assim por conta dessas coisas do pensamento meio fechado. E também porque eu tinha muitos amigos haitianos. E eu via, porque o racismo e o preconceito lá, ele é muito diferente do brasileiro. É muito na cara. A xenofobia também, né? É muito na cara, assim, eles falam mesmo, eles não tem nenhum problema em chegar e falar que odeiam o haitiano. Entendeu? Então, assim, isso me fazia ficar um pouco assim do Você ficava dominicano em numa si. posição difícil, né? É. E você sentiu muita diferença em morar na capital, que querendo ou não é uma cidade grande para os Sim, com certeza. padrões ali da ilha, e morar numa cidade lá do norte, bem menor? Nossa, foi muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir. Teve um período que eu fiquei assim, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui um ano, porque era muito remoto. E ser mulher sozinha no Caribe não existe, primeiramente, tá? Não existe. Quando eu encontrei morar você, sozinha. eu falei, nossa, eu preciso conversar com essa menina, porque como assim? Eu acho que é até uma coisa que tem que se falar. Eu fui sozinha. Em Santo Domingo,
eu morava com uma outra menina brasileira que a gente se conheceu lá. Na mesma rua tinha um garoto brasileiro. A gente trabalhava juntos. Então, assim, a gente estava sozinho, mas a gente não estava sozinho. Porém, quando eu Aham. decidi continuar, eu fui a única que decidi continuar. Fui a única que ficou. E eu ainda fui pro meio do mato, assim, fui pro meio do nada. Essa questão de uma mulher sozinha, morando sozinha, lá não existe, primeiro. Uma mulher Uhum. estrangeira, sozinha, muito menos. Uma mulher negra, estrangeira, sozinha, não existe. Então, Aham. assim, ao mesmo tempo que eu quero fazer as coisas que eu vou, eu não sou maluca, entendeu? Então, assim, lá em Santo Domingo, eu ainda andava sozinha, eu ainda fazia as coisas com muito medo, Aham. ouvindo muita coisa. O machismo lá é muito pesado, também muito na cara, igual o racismo, assim, muito na cara, muito, muito pesado. Porém, quando eu tava no norte, eu não saía mais. Porque não Uhum. tem como sair lá. Você tem que pegar condução, você meio que viaja para ir para a cidade mais populosa. E eu não era maluca, sabe? Tipo, eu não ia fazer isso sozinha. Então, ou eu tinha que ficar esperando alguém para ter companhia para ir comigo, sabe? E aí eu meio que fiquei em casa, assim. Tipo, eu ia trabalhar e voltava para casa, no final de semana meio que ficava em casa. Então, assim, eu Aham. ficava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois eu conheci mais pessoas. Cabarete é um lugar que é de férias. Então eu cheguei lá, não estava no período das férias, a cidade estava vazia. E Uhum. aí, quando chegou o período das férias, encheu a cidade, aí eu fiquei mais tranquila, que eu Aí você se poderia. sentiu mais segura, né? Sim, porque eu podia andar pela rua sem ter aquele monte de homem me olhando, fixando. Eu cheguei num ponto assim que lá eles chamam motoconchos, que são os Motoboys, assim. mototaxistas, isso, mototaxistas que te levam para todo canto. E eu queria andar, eu não queria pagar para ir. A cidade era extremamente pequena. Eu não queria pagar Aham. toda hora para ir para o lugar. Eu queria lá comer um frango, não queria pagar, eu quero andar até lá. Mas assim, meio que não dava. Eu ia. Eu ia. Mas assim, ficavam me olhando teve um momento que eu soube que todo mundo da rua e do lugar onde eu passava sabia quem eu era, onde eu trabalhava, quando que eu chegava em casa, quando eu saía de casa. E aí teve um momento que eu saí mais tarde e veio um cara e falou, nossa, eu tô chegando mais tarde hoje. Eu, tipo, mas eu não te Caramba, todo mundo conheço. sabe da minha vida já, né? Exatamente. É muito complicado lá, você morar sozinha. Eu não vi ninguém, uma mulher É, sozinha. é muito interessante você dar esse relato, porque a gente tem exatamente uma visão completamente distorcida, né? Quando a gente imagina Caribe, a gente imagina praias paradisíacas e tipo, nossa, moro no paraíso, a minha vida é Sim. tipo maravilhosa. E o que você está relatando é o que muita gente passa em muitos lugares da África e em muitos lugares do Brasil também, né? A gente Uhum. não pode esquecer que o Brasil é muito Sim, grande e existem N realidades aqui dentro. óbvio, é aquela coisa. Quando eu falo que lá é machista, não estou dizendo que o Brasil não é. Que lá tem Uhum, racismo, que aqui não tem. Não é isso. É porque é um machismo ainda diferente, sabe? É uhum, muito diferente. Lá eles não têm esse pudor que eu acho que aqui tem. Aqui a gente meio que finge, o cara meio que finge que não tá olhando, mas tá olhando. Lá não tem esse fingimento, o cara vai parar na sua frente e vai ficar te olhando. Ele vai falar, ele não tem nenhum pudor. Entendeu? uhum. Nada, absolutamente nada. E a mulher não responde também. Porque aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente responde, a gente, pô, dá. Entendeu? E lá Uhum. a mulher não responde, ela tem que ir embora. Entendeu? Ela não pode falar nada. E aí você, estando numa situação de estrangeira ali, você teve que meio que se adaptar a Mais ou essa menos, nova porque eu não. realidade, É né? aquela coisa, eu não era estrangeira, tem essa parte também. É, se eu andasse na rua, em Santo Domingo, por exemplo, eu não era estrangeira, eu era dominicana. Ou seja, eu era tratada como uma dominicana. E eles não tratam muito bem uma mulher. Se fosse Entendi, uma gringa, até pode ser que eles tratem de um outro modo, assim, entendeu? entendi. Porém, eu era dominicana. Eu era dominicana naquele momento. Se eu não Aham. abrisse minha boca, eu era dominicana. Então, assim, o primeiro dia de folga que eu tive em Santo Domingo,
eu coloquei meu short, porque na escola eu tinha que usar roupa formal. Então eu coloquei o meu short e eu O fui que você pro chama de roupa museu, formal? roupa formal mesmo. Manga comprida, calça de linho, muito formal, muito formal. Entendi. E aí eu coloquei meu short e fui pro museu que era muito perto da minha casa. Eu morava num Uhum. lugar bem bacana, assim, que era no meio de tudo. Então eu fui andando. Era um domingo, se eu não me engano, um sábado. Nunca mais eu botei shorts. Nunca mais eu coloquei shorts. Porque era o carro andava e o cara virava assim e continuava dirigindo com a cabeça virada, sabe? Eu me senti um pedaço de Aham. carne. E aí eu comecei a perceber, eu olhava assim, ninguém tava de short. Eu falei, vocês não usam short aqui. É só calça comprida num calor infernal do Caribe. Não existe short. É por isso que é Então, assim, importante a gente, por isso que eu gosto muito de conversar com quem já morou de fato nos lugares, porque a gente consegue entender muitas reações e muitas atitudes que na hora a gente fala, mas por que que isso está acontecendo? Porque pra gente é tipo tão normal andar de short, uhum, por exemplo, que você não consegue entender por que aquilo está acontecendo. Eu lembro que quando eu fui para Malásia, eu tava de calça jeans e camiseta. E tiveram muitos olhares, e esses olhares que você está descrevendo eram os olhares, é assim, eu uhum, tava me sentindo um pedaço de carne e eu pensava, mas meu Deus, eu tô uhum. coberta, eu tô de calça jeans, eu tô de Sim. camiseta. Até que um amigo meu falou assim, Leca, você tá de calça jeans, mas você é brasileira, então tipo assim, já tá na cara que você não é Uhum. Não é daqui da daqui. Malásia, esse é um ponto. O segundo ponto é que a forma do seu corpo é diferente da forma do corpo das mulheres daqui. Ninguém usa calça. Eu comecei a olhar, nenhuma mulher usava É. calça, elas não usavam roupas que marcassem o corpo. E pra mim tava tipo tudo. Achava que eu tava arrasando, na verdade. Eu estou toda coberta. Exatamente. Não, é aquela coisa, tipo, lá eles usam uma roupa muito marcada. Isso eu tô falando Aham, da capital. É super marcado. aham, Eles não vestem nada que seja largo. É tudo muito sensual. Porém, é sensual aham. coberto. Então, assim, Pessoal coberto, eu exatamente. sou do Rio, eu sou de Angra dos Reis. E assim, a gente vai de chinelinho, de short, pra tudo que é canto. Então, minha coisa. E Que o eu falei, habitual bom, tô era indo pro esse. Caribe, Aham, tô indo pro Caribe, um sol que não para nunca, entendeu? Então, aham. assim, normal. E aí, quando eu vi, realmente, umas calças extremamente apertadas, extremamente sensuais, porém, nenhuma manguinha curta e nenhum short. Então, assim, eu fui meio que adaptando. Falei, ok, então eu não posso usar short. Eu também não ia fazer isso, né? Não ia ficar andando de short num lugar que ninguém usa de short. Sim, sim, sim. É, a grande sacada, assim, é você, de fato, respeitar a cultura daquele lugar e se Claro, é. adaptar para não ter que passar por situações constrangedoras e que vão fazer você se sentir mal, enfim. Uhum. E a roupa delas, das dominicanas, é muito colorida? Como é que é? É, assim, depende muito de onde você tá. Na capital é uma coisa bem sensual, bem. Sabe aquela fashion nova? O nome disso? Fashion nova, não sei. Tudo muito colado, extremamente Tá. colado. E assim, um calor infernal, mas elas estão sempre com uma manga aqui, ou uma manga comprida, porém sensuais, assim, sabe? O vestido muito colado, saltão, cabelo sempre muito feito, com lace, ou então, como é que fala? Babyliss? Alisado, Não. com Ah, tá, alisado. alisado. Agora estão até usando uma coisa mais cacheada, mais crespo, mas ainda não é muito. Ou então é lace. É lace cacheado, mas lace. É Aham. peruca, né? As unhas sempre muito feitas, com acrílico, Elas são muito né? vaidosas, né? Nossa, mas assim, demais. Maquiagem muito forte, muito marcada. Isso, e sempre, assim, sempre no salão de beleza, muito, assim, elas gastam muito no salão de beleza. E assim, sempre muito bem E essa arrumadas. sensualidade, essa vaidade toda também reflete na dança, né? A dança é muito sensual, né? Sim. Uhum. É. Eu não aprendi nada, não aprendi nada, até porque nunca gostei muito. Então, assim, Aham, não fui procurar também. Se você for procurar, você aprende, entendeu? aham. Mas eu não fui procurar.
Não era minha praia. Mas assim, a dança é extremamente sensual. Extremamente sensual. E você chegou a fazer algum passeio que a gente considera, tipo, turístico? Visitou alguma praia que pra gente é desconhecida, mas que pros dominicanos era, tipo, a praia pra passar férias? Você teve essa Sim. experiência? Em Santo Domingo é aquela coisa. A dica é complicado você falar assim, vá para Santo Domingo. Não sei se eu falaria vá para Santo Domingo, sinceramente. Porém, se você está em Santo Domingo, tem muita coisa para fazer. A praia do Dominicano é Boca Chica, que é uma praia muito bacana, porém não vai lá de noite, porque lá é o reduto de prostituição. E prostituição infantil. A República Dominicana tem um problema gigantesco com prostituição infantil. É muito feio. É muito feio. Porém, de dia, nossa, muito legal. Adorei Boca Chica. É pertinho de Santo Domingo. Os dominicanos mesmo não gostam. Eles falam, porque é praia pública. Eles gostam de coisa assim mais deserta. Eu achei super divertido. Uma galera, assim... Tem mais partes que ficam mais cheias, ficam mais sujas, mas você pode ir mais para um canto, assim, esteja mais limpo. Parece praia caribenha mesmo, assim, é muito legal. E de Santo Domingo, você faz passeios para todo o país, bate e volta. Todo o país mesmo. Então, de Santo Domingo, eu fui para a praia mais bonita que eu já fui em toda a minha vida, que se chama Baía de las Águilas, que fica na outra ponta do país, em Pedernales, fronteira com Haiti, num parque nacional. É a coisa mais linda, Baía de las Águilas. É lindo demais. E tem umas muito turista 5 horas. lá? Havia muito turista lá? Sim e não. Eram vans que Brasileiros saíam de não, Santo né? Domingo. Não, Santo Domingo não. Muito difícil. É só a gente que trabalha mesmo com... tem essas empresas grandes que estão lá fazendo obras, então tem brasileiro assim. Mas assim, visitando, não. Porque Santo Domingo realmente, eles estão tentando agora revitalizar e fazer uma coisa mais turística. Lá é a zona colonial, que é o point, assim. Mas a zona colonial é muito pequena, então você vê Santo Domingo muito rápido. Se você tá lá 1, 2 dias, acabou Santo Domingo para você. Já viu tudo. Você viu a zona colonial, você viu os parques e acabou. Só que aí de Santo Domingo você consegue fazer os passeios. Eu fiz esse para Baía de las Águilas, foi muito bom. Eu fui de Santo Domingo, eu peguei um ônibus e fui para Puerto Plata, que é perto da onde eu morei depois. Puerto Plata é virado pro Oceano Atlântico, então é outro tipo de mar, mas é muito legal também, muito bonito. Tem a Isla Saona, que é muito bacana. A Isla Saona é uma ilhota perto de La Romana, perto de Punta Cana, que é linda. Também vai de Santo Domingo, pega uma van, depois pega um barquinho, volta no final do dia. E é isso. E aí eu fui também pra Punta Cana pra dizer que não fui, assim, né? Porque eu falei, nossa, já tô aqui, eu tenho que ir, né? Fala sério. Aí fui num resort lá por poucos dias, assim, gostei. É uma experiência que, poxa, se você tá lá, você faz, né? Mas é outra experiência. É diferente demais. Cabarete é muito legal de ir se você gosta de esportes aquáticos. Lá venta muito, então é windsurf, surf. É assim, é muito bacana. É uma cidade muito jovem, internacional. É muito legal. É uma cidadezinha pequenininha e você pode visitar outros lugares ali perto, como o Rio San Juan, Las Terrenas é linda, Samaná, que tem as baleias. É muito legal e como é tudo muito perto, você faz muitas coisas, entendeu? Eu visitei o país praticamente inteiro. Fácil? Não. Transporte O entre transporte lugares não é fácil. Eu vi muito você falar, peguei uma van, peguei não sei o quê. Existe muito uma difícil, van transporte. típica daí, né? Uhum. Um tipo de transporte Guagua, típico. chama Eu não sei o guagua. nome. Guagua. Guagua. A guagua é a van. É uma van, uma Kombi. E tem carritos, desculpa, tem carritos também, que eu não pegava muito carrito. A guagua é uma vanzinha e o carrito são carros extremamente velhos, muito, muito, muito velhos,
que eles colocam umas 7 ou 8 pessoas dentro do carro. E a van também. A van não existe. Não tem limite, né? Não existe Vai limite. entrando. Carrito eu não pegava em Santo Domingo porque eu morava perto do metrô. Lá tem metrô em Santo Ah, é? Domingo. Olha, não sabia. Nossa, e é um metrô maravilhoso. O melhor metrô da minha vida. Limpíssimo, cheio de guardas. Nossa, é coisa assim de outro mundo. Parece primeiro mundo. Olha, Muito, não muito sabia. bacana. Muito bacana o metrô de lá. Pequeno, óbvio, né? Curtinho. Mas Aham. maravilhoso. A primeira coisa que eu falei, eu quero uma casa perto do metrô. Pra não precisar pegar o tal do carrito. Porque o que Aham. acontece com o carrito? Muita gente assaltada no carrito. Poxa, eu quero. Eles assaltam, entendeu? E aí eu não queria essa situação. Assalto tem coisa de passar a mão. Então, assim, eu não curtia. Entendi. E assim, você tava no colo das pessoas, é muito constrangedor. É muito constrangedor. Você fica no colo mesmo, 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 mesmo. E ninguém tá nem aí. E é um som muito alto, e você tem que gritar o cara do carrito pra você parar, e o cara não te escuta. Olha, é uma confusão. Mas quando eu fui pro norte, eu tive que pegar a guagua e tive que pegar o motoconte, que é a moto. Tá. E aí não foi tão complicado assim, porque como é uma cidade pequenininha, você meio que faz amizade com o motoconte. Então, por exemplo, eu tinha um motoconte, que até hoje eu sou amiga Isso era de dele. confiança, assim. Sim, a gente conversa pra caramba, ele é haitiano, a gente conversa pra caramba. E aí, assim, ele me esperava na porta de casa todos os dias pra me levar pro trabalho, sabe? Até Tá. porque ele falava assim, não, é muito perigoso, é muito perigoso. E aí ele me levava, mas assim, em Santo Domingo, eu geralmente não pegava motoconte, porque eles eram doidos, assim, doidos, corriam muito. Entendi. Mas, Você chegou aí no Haiti ou não? cara, não consegui. Eu quase fui muitas vezes. E aí eu tinha decidido que eu ia no final da minha estadia lá, que eu ia ficar até julho, agosto. Eu falei, ok. Eu tava lá trabalhando, então não era assim, eu posso ir, Não era entendeu? fácil e Não tranquilo. era Tipo, fácil. você tinha suas E ir pro atividades Haiti não é normais. tão fácil. Ir pro Haiti não é tão fácil também. Não é aquela coisa, eu vou pro Passar na Haiti. fronteira é complicado? Não é que é complicado, é caro demais para uma pessoa Tá. como eu que estava trabalhando, ganhando em peso dominicano. Não era. Haiti é muito assim. Assim como a República Dominicana, é um turismo muito para americano. Então, eles pensam no americano. O americano tem o dólar dele, a gente já não tem, entendeu? Então, eu queria ir para o Cabo Haitiano, que é a parte turística do Haiti. E, e aí eu quase fui muitas vezes, aí eu falei, bom, agora eu vou no final da minha estadia aqui. E aí a pandemia chegou e eu ia sair e não consegui Acabou não ir. dando. Uhum. Eu E fiquei você muito saiu da triste. República Dominicana em função da pandemia? Sim, As com coisas fecharam e aí certeza. você resolveu voltar, foi Com isso? certeza. Eu tava, como eu disse, eu tava lá no norte, um lugar muito remoto. Era assim, Uhum. um vilarejozinho com supermercado pequenininho, assim, uma coisa muito precária. E aí, quando Uhum. começou a pandemia, a gente já ficou assim, né? E eu trabalhava em escola, era uma fundação para crianças. Então, assim, ia ser a primeira coisa que ia fechar. E realmente foi, né? A primeira coisa que fechou foi a de escolas. Então, eu sozinha, num lugar que eu não tinha carro, tudo tem que pegar a condução. E se a condução não existisse mais? Sabe, era tudo assim, e se? Eu não tenho como sair daqui, sabe? Tipo, era muito Uhum. pesado. E aí um dia, uma sexta-feira, eles decidiram que iam fechar a escola. E aí eu também decidi na sexta-feira que eu ia embora pro Brasil. Domingo já estava indo. E assim, E aí você e foi conseguiu pegar muito. avião? Foi bem no início, então, né? Foi bem no início, mas assim, eu saí domingo, segunda-feira. Não, terça-feira Fechou. o aeroporto fechou. Sim. Se eu tivesse Terceiro. pensado um pouquinho mais, eu ia ficar. Talvez você ainda E eu ia estivesse lá ficar até agora, né? mesmo. Porque quando que o governo brasileiro ia mandar Você avião provavelmente pra era, lá? tipo, a única brasileira lá. Quase, não nem tanto, mas assim, eram muito poucos. Então a gente ia estar no final da fila pro resgate, entendeu? Então eu saí correndo. E assim, até chegar em Santo Domingo para pegar o avião,
demora muito. Onde eu tava até lá, são 5 ou 6 horas de viagem. E eu fui assim, morrendo de medo de tudo, assim, morrendo de medo. Dormir no aeroporto, uma confusão. Nossa, foi muito punk voltar pra casa. Foi muito doido. E aí eu voltei assim, e o que eu mais sofri, na verdade, foi que a gente decidiu que a gente ia fechar a escola, que eu ia embora. As crianças já tinham ido embora pra casa. Você não se despediu delas? Não consegui me despedir. Na verdade, eu vi elas indo embora e elas, tchau, teacher, até segunda. E eu assim, caraca, eu acho que eu vou embora. Então foi assim, foi muito triste. Nossa, eu chorei muito, eu fiquei muito mal, muito mal. E você ainda tem contato com seus amigos haitianos, dominicanos? Como é que eles estão lá agora? Sim, eles estavam bem até semana passada. Assim, eles tinham conseguido segurar bem a pandemia. Aí acho que eles deram uma relaxada agora, e aí deu uma desandada lá, eles fecharam tudo de novo. Tá tudo fechado de novo. Essa é a última coisa que eu fiquei sabendo. E a ilha depende muito do turismo, né? Então eles devem ter sentido Esse bastante. é o mais complicado. A gente ficou assim, por exemplo, um dia antes da gente ir embora, de eu ir embora, começou essa coisa de mercado. Lembra de mercado? Todo mundo pro mercado comprar tudo? E como lá tinha muito estrangeiro, porque os estrangeiros tinham dinheiro, os estrangeiros foram pro mercado e compraram tudo. E aí, A população deu ficou... aquele pânico. Deu aquele pânico. Tipo assim, cara, esse pessoal aqui, eles não têm dinheiro. Não tem mesmo. Eles vivem do turismo. Então, se os turistas foram embora, o que vai ser desse lugar? Entendeu? Que tipo de violência pode acontecer aqui? Sabe? A gente ficou assim também, tipo, nesse nível. E é isso, eles vêm praticamente nesses lugares assim mais afastados, só o turismo, só o estrangeiro, só o dólar do estrangeiro mesmo. E eles vivem muito de doação. É só isso, assim, a doação e turismo. Isso aí. Eu tô falando isso porque era uma coisa fora do comum, assim. Eu fiquei num hotel, era um resort, era aquela bolha que a gente já falou lá no início. E aí eu via que eles, as pessoas que estavam prestando serviços ali dentro, elas ficavam muito agradecidas se você dava uma gorjeta. E eu comecei a perceber que a gorjeta meio que já fazia parte do orçamento deles e era tipo tudo. Tipo, é dólar, é dinheiro, sabe? Sim, Então, o peso dominicano é muito valorizado. Estão sentindo e estão sofrendo com essa questão do turismo, né? Eu fiquei muito triste, assim, de tudo. E porque por exemplo, eu tô falando de Cabarete, toda a cidade se resume ao estrangeiro lá. Então, por exemplo, até o próprio motoconcho. Bom, se eu saísse de lá, o cara ia perder a minha... A viagem que eu fazia. Aquele trabalho certinho que ele já tinha todos os dias. Exatamente, né? Eu ia todos os dias lá e voltava com ele. Então, assim, era um dinheiro fixo para ele. E aí, o que ele vai fazer agora? Eu fiquei assim, nossa, muito mal. E, assim, eles estão lá, estão tentando, fazendo a vida, recebem doação aqui, doação ali, e vão vivendo, mas um dia após o outro, né? Sim, eles precisam muito, assim, muito né? Diversificar aquela economia deles, porque assim, viver só de uma coisa é muito duro. Quando aquela alguma coisa dá errado, tipo, o sistema entra em colapso, né? Acabou tudo, acabou tudo. E um ponto que a gente acabou não falando, você morou lá 2 anos. Nesses 2 anos, você precisou ir ao médico? Como que foi essa experiência? É muito diferente do Brasil? Você tinha seguro? Olha, é muito interessante. Fazer medicina na República Dominicana é fácil. Olha que loucura. Bom, fácil, né? Óbvio. Em Santo Domingo, se você é de Santo Domingo e você tem uma situação mais ou menos, você consegue fazer medicina, o que não é muito comum aqui no Brasil, né? É um curso caro. É um curso caro.
E lá Mesmo que você faça uma faculdade pública, é, você se manter não, nela é caro. é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil. Até entrar em uma universidade é difícil, né? Entrar Não, numa e se faculdade, manter, a se carga manter, é. horária de aula é muito puxada, Uhum. você não consegue trabalhar, você acaba ficando só estudando, né? Sim, e aí quando eu cheguei lá e eu vi os meninos que eu dava aula, os meninos assim, super classe média baixa, sabe? Fazendo medicina, e eu ficava assim, ué, por quê? Como? Que você tá fazendo medicina? Eu não tô entendendo você tá fazendo medicina, porque a minha cabeça era ainda brasileira, né? Tipo, brasileiro, rico fazendo medicina, só isso. E eu não conseguia entender. E aí depois eu fui entender. Eles têm uma universidade pública lá, que você paga um valor muito bobo. É uma Irrisório. questão assim de uns R$ 100, eu acho, uma coisa assim, uma coisa muito boba. E qualquer pessoa pode entrar. Assim, no sentido de não tem uma prova muito difícil, é uma coisa muito estranha. Você faz, você pode fazer. Tem tantos números de vagas, mas as vagas são bastante. Pra galera, porque assim, lá não tem tanta classe média assim. Tem, mas não é como no Brasil, né? E tem muita gente miserável que não vai conseguir fazer uma faculdade. Então, aquela universidade pega muita gente. Muita gente, não é só Tá. gente rica, não. E aí eles fazem medicina. Óbvio, muita gente não consegue terminar. Porque é aquela coisa, né? Estuda muito tempo, às vezes tem que parar para trabalhar, ou tem filho, aquela coisa toda. Porém, é muito mais fácil fazer medicina lá do que aqui. Nossa, muito mais fácil. Muita gente de outros países ali, da América Central ou da América do Sul, vão para a República Dominicana fazer a medicina lá. Aí eu achei isso muito legal, achei isso muito democrático. Falei, nossa, que legal, que bacana. Até que eu fui no médico. Aí quando eu fui no médico, eu tipo, ah, tá, então é por isso que é fácil. Eu tinha um plano de saúde internacional, então eu fui num médico particular. Até hoje, não conseguiram me explicar se existe como se fosse um SUS lá. Porque se você pergunta para uma pessoa, ela fala, sim, claro que tem. Aí você pergunta para outra, não, tem que pagar. Até hoje eu não entendi. Mas beleza, eu fui no particular. É, 2 vezes que eu fui, eram, eram médicos muito novos, e que meio que não, parecia que não estavam sabendo o que estavam fazendo. Eu não sei se eles eram estudantes, ou se eles eram realmente muito, eles pareciam assim, extremamente novos, muito, com cara de novinhos. E não sabiam muito o que estavam fazendo ali. Tipo, um chegou a me perguntar o que ele deveria fazer. Aí eu não sei também se é porque eu sou estrangeira, porque eu chegava Uhum. lá com o meu cartãozinho de estrangeiro e eles ficavam assim, Um pouco Ai meu assustados, Deus. né? É. Eu vou ter que dar um tratamento diferenciado, sei Ou lá. então, assim, eu não sei se eles tinham medo de fazer algum procedimento e depois o seguro falar que não podia fazer. Era um negócio assim, sabe? Então eu não sei se era isso. Aham. Mas depois eu fui consultar com um médico mais velho, que eu conheci porque a minha aluna era marido da minha aluna e eu tava precisando de um médico. E aí eu vi uma outra história, era um médico mais velho. Eu tinha vindo pro Brasil, todos os médicos vêm pro Brasil fazer Ah, é? algum tipo de especialização, principalmente dentista. Dentista vem muito aqui pro Brasil, vem muito pra USP, nossa, eles amam o Brasil, vem fazer especialização aqui. E aí, com ele foi uma coisa mais diferente. Eu me senti mais aqui no Brasil, me senti um Me médico senti mais mais assim. segura. Assim, claro, era uma coisa mais assim tradicionalista, porém um pouco mais assim. Falei, nossa, pelo menos acho que ele sabe o que ele tá fazendo, assim. Uma coisa mais assim. E dentista lá é muito bom, isso eu sei. Eles são conhecidos ali na área como Referência, assim. referência de dentista. Gente de outros países vão lá fazer tratamento dentário. Isso é, isso é verdade. Eles são bons mesmo, E, porque eu tive um problema lá e eles realmente são muito bons. bacana. E deixa eu ver se falta a gente falar de mais alguma coisa. Faltam 5 minutos para acabar. Show. Eu acho que a gente falou de praticamente tudo, assim. Tudo, A né? gente só não falou um pouquinho de custo de vida, assim, mas eu acho que ficou um pouco subentendido que é mais barato que morar no Brasil, porém
é mais barato porque o poder aquisitivo da maioria da população é menor, né? Assim, eu não vou dizer que é barato, não é barato não, sabe? Eu moro no Rio e eu me sentia quase a mesma coisa, assim. Algumas coisas estavam mais em conta e algumas coisas ficavam muito mais caras. Aí no final dava mesmo, entendeu? E Tá. Rio Até não é por causa uma cidade da barata. importação das coisas, né? Exatamente. Então, assim, aluguel não é tão barato assim, sabe? O transporte é muito barato, por exemplo. O transporte é muito barato. Agora, o aluguel não é tão barato assim. A comida, por exemplo, metade das coisas você compra e é muito caro. Aí as outras coisas também não são tão caras assim. Aí fica no mesmo nível. Não é barato. Ele não vai chegar lá pensando que o peso é muito desvalorizado, eu vou conseguir viver muito bem. Não é assim. É porque são muitas pessoas com um poder aquisitivo muito baixo. Então você se sente vivendo uma classe média boa lá. Sendo que aqui no Brasil você não seria tão classe média assim. Dá pra entender? Entendi. A maioria da população, por estar num nível É muito muito abaixo da baixo. pobreza, assim, Isso. na miséria É. mesmo, você ganhar um pouquinho a mais, você já Isso, acaba se destacando, exatamente. né? Eu não ganhava tanto lá. Eu não fazia um dinheiro absurdo lá. Porém, eu ainda era Era vista muito mais que a média de todo como mundo. uma pessoa que ganhava bem, entendeu? Tipo, nossa, você Aham. ganha bem e tal. E tipo, não. E o dinheiro que eu ganhava lá, se fosse aqui no Brasil, não dava pra nada, praticamente. Não dava pra nada. Entendi. É que eu também era sozinha, tipo, não tinha que. Entra muito também estilo de vida, né? E como que você vai Exatamente. gastar, enfim. Mas eu acho que esse é um ponto que define bem como a grande parte da população vive numa linha bem pobre, você ganhar Uhum. um pouquinho a mais, você já se destaca muito. E E era ganhar isso um que eu pouco a sentia das mais. pessoas que trabalhavam no hotel, por exemplo. Exatamente. E ganhar um pouco a mais, assim, sendo jovem. Então, isso também era muito. E que eu achava. Que eu gostei muito de estar lá, era assim, das meninas me verem ali, primeiro, sem Você se tornar uma filho. referência para elas, né? Sem filho é muito complicado lá, elas têm filho muito cedo. Sem filho, sem marido, e trabalhando, e morando sozinha, e viajando, e Era passeando. muita coisa para elas. Você era Nossa, muito, elas ficavam muito ídola, doidas. muito diva. Elas ficavam doidas, não, mas como? Mas eu não conseguia entender. Tipo, como assim? E aí fala que, poxa, isso é real, isso existe, entendeu? Tipo, estuda Aham, aí, aprende o inglês lá, o inglês, pô, se tu tem inglês, tu consegue as coisas, sabe? Eles não têm muito aham. inglês, não. Então, pô, vai, estuda. Eu ficava muito atrás delas. Caraca, estuda, pelo amor de Deus, não para com essa coisa de ter muito filho cedo, você vai ter tempo de ter filho depois. E assim, elas não viajam, eles, em geral, os jovens não viajam, eles não conhecem nada do país deles, o país deles é minúsculo. Dá pra ir nos lugares assim, de van como eu ia. Eu chegava para eles e falava, nossa, eu fui na Baía das Águilas. Teacher, como que você foi lá? Eu paguei tantos pesos, que é pouquíssimos, foram R$ 100. Aham. Paguei tantos pesos e passei o dia lá. E eles, como assim? Porque eles não saem do lugar que eles estão. Tá na cultura deles, né? E eu tenho certeza que pelo menos uma pessoinha lá, você conseguiu plantar essa sementinha na É que eu cabeça. espero. E aí, aos poucos, vai acontecendo a transformação, né? É isso aí. Ana, agora tá terminando mesmo. O Instagram já tá me avisando aqui que falta Show. menos de 1 minuto. Foi ótimo conversar com você, conhecer um pouquinho mais dessa República Dominicana, que eu tenho certeza absoluta que a maioria dos brasileiros não tinham essa visão. A gente tem a visão da água com 50 tons de azul, de todo turquesa e os resorts maravilhosos, mas vai muito além disso, a ilha toda, né? É isso Obrigada aí. por ter aceito o Obrigada a convite. Foi você. ótimo o nosso Adorei papo também. aqui. E agradecer a todo mundo que participou. Valeu, gente. Um Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.